imagem do professor, ele está na fotografia, ele Samuel. Não sei se é isso mesmo. Quem não está conseguindo me ver? Viviane? Porque a câmera está Eu, aberta. Viviane. Você viu agora? Tá ainda com a imagem da foto. Uhum. Pode ser que com o tempo, né? Bom, então você que sabe, quer tentar alguma? Quem não está me vendo dos quatro? Viviane, será que você não está com a câmera fechada? A Viviane. A minha câmera está a Viviane. Você está vendo a Também. foto do Aberta, professor? e o meu microfone Menino, aberto. essa, Se eu essa sair e CB entrar 200. novamente, será? Fechei. Agora abri, ó. Tô vendo a foto na moto. Não, tá aberto, ó, aqui. Certo. Vocês conseguem A me ver? Viviane, tem horas que você aparece Oi. como vídeo, tem horas que você aparece como imagem. Entendeu? Pois é. Mas a minha câmera está aberta. Eu não sei o que fazer aqui. Eu É já a apertei Viviane que tem que mexer. eu já liberei a câmera. Eu vou sair e entrar de novo. Aí vocês. Posso fazer isso ou a gente já começa só desse Tá. jeito mesmo? Vamos esperar. Pronto. Pode. Você tem uma chance, tá? 5 minutos. Professor, é aquela moto, é o senhor Aqui não. mesmo? Ou é o seu Não, dublê? não é dublê, não. Tem um autódromo aqui na região, e vez ou outra a gente aluga o autódromo e vai lá brincar. Menino, que É coisa legal, viu? boa. Bom. Que moto é aquela, hein? É uma CB Não, essa é uma 450? CBR 600RR. Vixe. É porque quando eu tinha 20 anos de idade, há 30 anos atrás, eu tinha uma CG 125. É coisa boa, viu? É divertido, viu? É bem divertido. É, mas é perigoso, né? Olha, você sabe que não, dependendo do tombo que você leva, o macacão te protege, o capacete também. É impressionante falar isso, mas tem uma certa segurança. Sei. Aham. Com 100 quilômetros ou 150 ainda dá mais segurança voar. Viviane, tudo bem agora? Tudo bem. Tudo pior. Eu estou vendo só as fotografias. Só estou vendo eu aqui no cantinho. Mas vamos fazer assim mesmo, né? Então, não tem. Se vocês estão se Mas aí tu vai vendo, pode mexendo aí para ver ser se que dá com o certo. tempo. Exato. Agora eu estou te vendo. Professor, o senhor está A vendo a imagem. Viviane ou não? Pronto. Agora Tô vendo estou vocês vendo. quatro. Agora estou vendo. Prazer, professor. Muito prazer, professor. Agora eu estou vendo. Prazer, meu, Viane. Então, ótimo. Então, vamos começar. Boa tarde. Hoje é dia 23 de junho e nós estamos aqui com o professor Antônio Bose, que é, né, do sul do país, lá do Paraná, não é isso? E nós estamos aqui para Isso. dialogar sobre a trajetória do professor, as pesquisas que ele realizou, e esse diálogo faz parte de um projeto, que é um projeto de publicação da editora Sertão Cult. É uma editora pequena, independente, aqui de Sobral, e a ideia é exatamente divulgar essa produção científica, não é? Num momento que nós temos um descaso, não é isso? E um obscurantismo na sociedade. Então, nós achamos importante publicar esses diálogos que revelam exatamente a trajetória dos pesquisadores sobre o mundo do trabalho. Então, o professor Antônio de Pádua Bose, do Unioeste, né, que é a universidade, né, no Paraná, Isso. e ele tem uma produção muito vasta, que envolve várias categorias, né, de trabalhadores, tanto os da informalidade, como os trabalhadores frigoríficos, como o trabalho docente,
Professor, então, talvez uma primeira questão seria, o senhor poderia contar quais foram as motivações para o senhor se aproximar desse tema, né? Que está presente no seu percurso acadêmico. Tá. O meu envolvimento com esse tema, a minha preocupação com o trabalho, ele antecede um pouquinho a academia. A minha formação, ela se deu muito próxima ao Partido dos Trabalhadores, às comunidades eclesiais de base, à pastoral operária, enfim, há uma diversidade de movimentos e agrupamentos no campo da esquerda que havia à época. Isso foi em meados dos anos 80. Eu nunca tinha pensado em fazer história até praticamente a véspera do vestibular. Minha mãe esperava que eu fizesse engenharia, eu tinha mais vínculo com matemática desde o ensino médio, enfim. Mas essa formação anterior ajudou muito nesse tipo de orientação. Por exemplo, hoje eu acho que é até incomum isso, né? Mas ainda na adolescência, no ensino médio, eu já conhecia o Manifesto Comunista, eu já conhecia a formação do Brasil Contemporâneo, que é uma obra do Caio Prado. Então, havia naquele universo uma possibilidade de formação no campo da história, no campo da sociologia. E eu ingressei para a universidade em 1989, que era um período absolutamente efervescente, né? Ainda no contexto da democratização, uma candidatura democrática popular que animava muita gente, inclusive desfazia o estigma contra o trabalhador. Então, quando eu ingressei na universidade, eu ingressei motivado por isso. Mas, olha, eu fiz o curso na Universidade Federal de Uberlândia, uma boa universidade. Mas havia uma característica lá que era de ser um curso muito diversificado. Então, você encontrava professores com muita identidade com Michel Foucault, com Edward Thompson, com psicanálise, e embora o curso fosse de uma formação marxista. A primeira pesquisa que eu desenvolvi foi na iniciação científica, e aparentemente não tinha absolutamente nada a ver com o mundo do trabalho, aparentemente. Eu me interessei em saber por que os movimentos pentecostais e neopentecostais estavam crescendo tanto. Não era uma pergunta minha, era uma pergunta de outros professores também. Eu falei, vamos estudar isso, né? E à época havia como existe ainda, uma tese do campo da antropologia, que buscava explicar isso em função de uma resposta ao sofrimento e à aflição. Havia a famosa tese do Marx, né, de que a religião era o ópio do povo, não exatamente nesse sentido, mas também uma resposta meio desesperada a condições de vida muito ruins. E havia uma tese do Weber, enfim, muito popularizada, que dizia mais ou menos o seguinte, que a ética religiosa, ela condiciona e influencia o comportamento econômico. E foi por aí que eu entrei e comecei a me interessar por trabalho, por incrível que pareça, pelas mãos de Max Weber. E foi um estudo muito interessante, que eu queria até comentar sobre as dificuldades metodológicas, porque não tinha documentação. Eu abordei uma igreja e a documentação era escassa, chamava Casa da Bênção. Conversando com o pastor, a gente até trocou bibliografia. Eu entreguei para ele a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, depois ele me devolveu e falou, eu não entendi nada. Ele me entregou uns panfletos, umas cartilhas também, eu li aquilo e falava, gente, mas isso aqui não explica o que o trabalhador está fazendo nessa igreja, né? Fala muito de passagens da Bíblia e tudo, entreguei para ele e falei, olha, não entendi muita coisa também não, pastor. Ele falou, então vamos lá para o culto. Eu queria conhecer sobre essa realidade e a expectativa dele era outra, ele queria me converter. Mas, enfim, foi uma conversa muito interessante, depois nós ficamos amigos, inclusive. Veja, desse ponto de vista, eu não tinha nenhuma orientação metodológica da história
para fazer isso, para tentar capturar aquela experiência, fazer as perguntas corretas e obter respostas. O que me ajudou foi o contato com o que a gente chama né, os fiéis da igreja, principalmente uma figura muito representativa, que acabou se aproximando, porque a gente tinha estudado na quinta ou na sexta série, e eu perguntei para ele, mas o que você está fazendo aqui? Foi uma pergunta direta, né? Ele falou, olha, aqui tem muita gente que eu gosto, eu me acho aqui, mas você trabalha? Trabalho numa loja de eletrodoméstico. É uma loja que hoje virou uma rede, mas havia só nessa pequena cidade. E aí ele me deu a deixa, né? Ele falou, ele me disse, olha, mas eu não gosto muito de trabalhar, não, porque o meu patrão me manda atender umas pessoas muito simples, que às vezes nem querem comprar, nem podem comprar as coisas fora do crédito. Não tinha cartão de crédito, era no carnezinho. Eu falei, mas como assim? A frase era mais ou menos o seguinte, não, vai lá, fulano, porque crente não mente. Então essa foi a ideia que me movimentou a estudar o mundo do trabalho, como é que as práticas estavam articuladas em meio às ideias. E saiu um trabalho interessante. Quando eu me formei, eu dei aula no ensino médio, de geografia, de história, de sociologia. Era um período muito ruim, né? Nenhum estado contratava professores, nem para a rede pública, nem para as universidades públicas, federais, estaduais, algumas fundações municipais. Uma situação muito difícil. Então você pegava substituições, né? Eu não sei como é que chama aí no Ceará, aqui a gente chama de PSS, em Minas chamava substituição. Você pegava a substituição de um ano, então você entrava ali por volta de fevereiro, dezembro você ganhava as contas, e aí no ano que vem você tentava de novo. Bom, eu trabalhei durante 3 anos no ensino médio, não só na área de história, como eu disse, e depois eu ingressei no mestrado, na PUC de São Paulo, que foi uma história bastante interessante também, porque eu não tinha ideia de entrar na história. Fiz 2 projetos, um para ciência política na Unicamp e um para história. E as entrevistas coincidiram no mesmo dia, eu tive que escolher história. Aí fui fazer o mestrado lá. Eu tenho impressão, não tem como afirmar isso, eu fui o último orientando de mestrado da professora Déia Fenelon, saudosa Déia Fenelon. E o meu tema aí sim já foi bem definido em torno do mundo do trabalho, do mundo dos trabalhadores, sobre as comunidades eclesiais de base e os interesses que mobilizavam aqueles trabalhadores. Quando eu defendi o meu mestrado, foi em 97, eu já estava trabalhando na Universidade Federal de Goiás, num contrato que não era temporário, era um contrato permanente, né? Umas poucas vagas que tinham aberto no segundo mandato, Fernando, do FHC, eu consegui entrar lá. E trabalhei na Federal de Goiás com esse tema, estudando trabalhadores informais. Eu comecei a pesquisar catadores e trabalhadores da mineração, lá de Goiás mesmo, né? Goiás é um estado interessante que a gente olha e acha que tem só agronegócios lá, né? E não tem montadora, tem mineradora, tem indústria química concentrada em algumas cidades lá. Eu fiquei lá até 99 e aí vim para o Paraná, para a Universidade Estadual do Paraná, porque era uma universidade nova, ainda é nova, e isso fascina a gente, né? Você pensar, bom, eu vou chegar lá, eu não tenho que escolher nenhuma porta, eu posso construir minha própria porta enfim, trabalhar, pesquisar. E foi trabalhando nessa universidade que eu continuei pesquisando a respeito de trabalho e fiz o doutorado na Universidade Federal Fluminense, aí recuando para o século XIX, mas também lidando com os trabalhadores e principalmente como é que eles construíam o seu espaço na cidade em pleno processo de reforma urbana dentro
da Primeira República. Foi a primeira e última vez que eu fui para o século XIX, porque quando eu cheguei aqui é uma região nova mesmo. Então, você não tem registros guardados. Os registros sobre os trabalhadores, excetuando Foz do Iguaçu, que está aqui do lado, é um pouco mais antigo, né? Vem dos anos 40. Então, eu tive que refazer essa trajetória iniciada no doutorado, e aí me fixei em torno do trabalho informal, que nacionalmente estava explodindo, né? Continua, mas não havia muitos trabalhos, aliás, havia pouquíssimos trabalhos para explicar a informalidade, e comecei a pesquisar a partir disso os catadores, e ao mesmo tempo, como você lembrou aí, temos os docentes. Os docentes é uma coisa mais interessante, porque veja só, eu fiz um trabalho sobre a precarização do trabalho docente, que não tinha a ver necessariamente com a pós-graduação, sob encomenda do Antissindicato Nacional. Eles falaram, olha, não tem nada sobre isso e a gente precisa estudar essa realidade. Você pode fazer? Eu falei, posso fazer. Posso ver o que dá para fazer, precisar material de pesquisa, esse tipo de coisa, né? Mas fiz. Aí eu escrevi um artigo que saiu publicado, ele circulou entre os sindicatos de docentes e depois o pessoal pediu para publicar. Saiu publicado na revista Educação e Sociedade. E mostrava, esse é um ponto interessante, como é que o processo de precarização em diversas categorias da classe trabalhadora se dava também entre o trabalho docente. Um processo de intensificação do trabalho, aula, pesquisa, orientação, e um processo de adoecimento também. Adoecimento, depois eu verifiquei, por exemplo, entre os trabalhadores de frigorífico. Que eu e outros pesquisadores não conseguimos dar visibilidade. Agora, com a Covid, muita gente está atenta a esse problema dentro dos frigoríficos, porque são plantas produtivas de 1.500 trabalhadores, às vezes um pouco mais, um pouco menos, trabalhando lado a lado em câmaras frigoríficas, temperatura 3, 4, às vezes 0 grau, às vezes um pouquinho menos, e em meio a uma tragédia, porque os trabalhadores não têm não encontram formas de reagir àquilo. Mas ali por volta de 2004, 2005, 2006, eu comecei a estabelecer como metodologia história comparada, né? Diacronicamente e sincronicamente. Isso me permitiu, por exemplo, colocar lado a lado catadores, professores universitários, trabalhadores de frigorífico, por exemplo. Mostrando como é que não eram setores distintos, que era a abordagem da sociologia, em alguma medida ainda né? Setor formal, setor informal. Tentei discutir que tudo aquilo compunha a formação social específica do capitalismo brasileiro. Estava tudo misturado, você não tinha como separar e dizer, não, esse aqui produz mais-valia, esse aqui já não produz, esse aqui ajuda na acumulação de capital, esse aqui não ajuda. Esse aqui não é explorado, o docente da universidade não é explorado, esse aqui é. Então, eu tentava mostrar, não por desejo e vontade, mas por conta do que a realidade inspirava e do método que era possível utilizar, né? Essa assim, brevemente, a minha trajetória em relação a essa temática, né, que hoje a gente chama mundo do trabalho ou mundo dos trabalhadores. Inicialmente, ela não foi uma escolha, digamos, consciente, legível, mas ao longo da formação acadêmica e também da formação política, ela foi se tornando mais clara e mais vinculada ao meu trabalho. Não que eu não goste de pesquisar e de dar aula sobre as outras coisas, mas o meu interesse tem sido sobre isso. E a dificuldade, como eu disse há pouco, para lidar com história do trabalho, história social do trabalho, a história dos trabalhadores, é a documentação, né? É muito difícil conseguir fazer recortes mais precisos no tempo e no espaço de categorias de trabalhadores por conta da escassez de documentação. Isso eu estou falando por volta do final dos anos 90. Hoje nós já melhoramos bastante, né, com arquivos. Inclusive nas cidades pequenas você encontra muita documentação
deslocada para museus, mas de qualquer modo não é uma área fácil de se pesquisar. Eu não sei se eu falei muito. Oi. Professor, como a própria professora Thelma, né, estava falando no início, ao ver, né, o seu currículo, assim, tem uma pluralidade muito grande de pesquisas, né, de categorias na classe trabalhadora, né, eu vi, né, como o senhor mesmo falou, sobre os catadores, material reciclável, os professores, os trabalhadores frigoríficos, mas quando eu estava olhando, eu encontrei uma pesquisa sobre que, aparentemente parece que ainda está muito recente, mas que me chamou muita atenção, que é sobre trabalho e imigração. Uhum. O senhor vai colocar sobre imigrantes tanto no Brasil como na região dos Estados Unidos, Portugal, né? O que leva eles até lá, né? O interesse do capital, como eles mantêm a própria cultura. E aí a minha pergunta é se o senhor poderia falar um pouco como o senhor chegou, né? Os imigrantes do trabalho, né? Uhum. E como o que está levando a pesquisa até o momento. Tá. Assim, de modo linear, isso começou em decorrência dos trabalhadores em frigorífico. Aqui nessa região, por exemplo, você encontra com facilidade trabalhadores de Serra Leoa, do Haiti, da Somália, de uma série de países, obviamente mais pobres do que o Brasil, que entram num processo de migração, não necessariamente uma migração direta para o Brasil, mas muitos deles terminam aqui. E o que eles encontram no mercado de trabalho são os estratos mais inferiores. Então, por exemplo, quando eu topei com esses imigrantes, foi nos frigoríficos. E isso começou a chamar a atenção. Minha atenção e a atenção de alunos da graduação, do mestrado e do doutorado. E aí eles me perguntaram, olha, eu quero pesquisar isso, como é que faz? Bom, eu tive que criar condições para ajudá-los a pesquisar isso. E também comecei a abrir uma intervenção de pesquisa sobre isso. Mas mantendo perguntas muito, muito parecidas com as que com as que acompanhavam o trabalho que eu e outros colegas fazemos, né? Ou seja, como é que eles se veem, como é que eles traduzem as suas experiências e que expectativas que eles têm. Só que agora com um ingrediente muito diferente, né? Que são trabalhadores que de fato trazem consigo uma cultura diferente da cultura brasileira, da cultura regional daqui. Então isso se tornou um desafio para a gente. Bom, ao longo do tempo, quando eu estou falando ao longo do tempo, nos últimos 4 anos, né, uma aluna do doutorado, uma aluna do pós-doutorado se mudou para Portugal, então nós abrimos uma frente de pesquisa lá, primeiro com os sírios, depois com os africanos. É uma terminologia estranha chamar de africanos, mas lá a referência é africanos, né? Abrimos uma frente no sudoeste de Goiás, que é interessantíssimo, porque estuda as religiões, a maioria deles são muçulmanos, então eles organizam mesquitas, muito, muito simples, enfim, mas para se organizarem e se expressarem do ponto de vista religioso. E nos Estados Unidos, com um colega que a gente já trabalha há algum tempo, que é o Michael Merrill, no Brasil ele é mais conhecido por uma entrevista que ele fez com Thompson em 77, que saiu publicada, traduzida em espanhol, num livro do Rafael Samuel, se eu não estou enganado. E ele dá aula na Rutgers, que é a Universidade do Estado de New Jersey. E nós começamos a desenvolver um projeto de história comparada. Como é que os imigrantes naquela região, Nova York, New Jersey, se organizavam, até mesmo porque eles têm uma tradição mais longa, né? E como é que como é que os haitianos, os estrangeiros que via de regra trabalham em frigoríficos aqui da região, estavam se organizando em torno do trabalho para se defender, porque eles precisam sobreviver de qualquer jeito, né? Mas se organizando também em torno da sua cultura, como elemento.
E aí, aí a gente acabou dando um passo mais adiante e formalizamos um projeto, né? Então, é um projeto que envolve a Universidade Federal de Uberlândia. Lá tem muito asiático, então nós temos dois colegas docentes que fazem pesquisa lá, New Jersey e uma parte de Nova York, sudoeste do Paraná e aqui a Unioeste, né? Agora, é um trabalho que tem muitos resultados, mas ainda são fragmentados, porque eles são desdobramentos de pesquisas de mestrado e doutorado. A gente não conseguiu ainda produzir a síntese disso. O que vai parecer, não posso dizer que é uma síntese, mas o que vai se aproximar de uma síntese é um dossiê que vai sair agora pela revista Tempos Históricos, com alguns artigos, algumas traduções, inclusive, sobre isso. Uma tradução do John Steinbeck, que é sobre os migrantes da Califórnia. Então, a pesquisa passa muito por aí, e depende muito também dos estudantes do mestrado e doutorado, né, de ingressarem nessa problemática. Eu também não sei, eu não sei como é que é o Ceará. Eu tenho conhecimento de alguns colegas de há uns 10 anos atrás, falarem de um processo de industrialização e que estavam chegando imigrantes lá também. Eu não sei como é que tá a situação lá. Mas aqui a presença de imigrantes é enorme, de tal modo que existe já uma caracterização dessas pessoas nas cidades do oeste do Paraná. E aí isso muda não só o mundo do trabalho, mas muda a configuração cultural, muda a configuração urbana, e a gente segue estudando isso. Eu não sei se eu respondi. Professor, Oi. boa tarde. Tudo bem? Você respondeu, eu acho que sim, né, Fanuel? Você falou um pouco sobre a sua experiência, né, de pesquisa, desde a época da graduação até agora, no doutorado, no pós-doutorado. Eu vi no seu currículo também que você está aí, tem 2 pós-doutorados, né? Uhum. E assim, eu queria que você falasse um pouco quais os conselhos que você daria para os iniciantes, pesquisadores iniciantes no mundo do trabalho, né? Já que é a nossa temática aqui, do mundo do trabalho. É difícil, hein? É difícil. Eu não sei se seriam conselhos, mas são pontos que precisam ser vistos com muita atenção. O primeiro deles é estar em contato com os trabalhadores. Seja na história, se for história do presente, é mais fácil. Se não for história do presente, você tem que imaginar, do ponto de vista histórico, obviamente, de quais trabalhadores você está falando. Se você não tiver essa abordagem quase que antropológica, você pode fazer julgamentos muito distorcidos a respeito da pesquisa. Então, vou dar 2 exemplos. Um do tempo presente. Você só conhece a realidade de um catador quando você vai à casa dele. Aí você vai saber como é que é a rotina de trabalho dele. Porque o que a gente conhece do catador é o trajeto dele na cidade. O catador que não é associado a cooperativas. Quando você vai na casa dele, você vai notar que tem um espaço para um pequeno depósito. Porque ele não leva o que ele consegue recolher todo dia para o depósito. Ele organiza, ele separa, ele faz um trabalho que já deveria ser do depósito. E isso custa muito para ele. Quando você olha as mãos do catador, é que você vai entender o que ele faz, por exemplo. E pouca gente percebe isso. Você entrevista a pessoa, mas você não observa quem ela é de fato, né? Às vezes, eu não falo isso com tristeza, não. É com reconhecimento empírico que você tem que considerar. Às vezes você olha para uma pessoa, você calcula assim, nossa, 65, 70 anos. A pessoa tem 40 anos. Mas não é só em função de ser catador, não. Ela tem uma vida inteira,
dedicada às piores tarefas possíveis no mundo do trabalho, não consegue sair dali, é estigmatizada, pessoalmente estigmatizada como trabalhador e como classe, percebe? E aí você tem que ouvir o que ela vai falar, e o que ela vai falar não é bom, mas não é bom mesmo, certo? Então, esse contato te permite aprofundar análises que só no papel, nas ferramentas, nos instrumentos que a própria história tem para capturar essa realidade, não é possível. Não é possível. Coisa semelhante acontece com a documentação. Vou dar um exemplo também. Estava mexendo numa documentação judicial para ensinar 2 alunos, um da graduação, do mestrado, a mexer com documento oficial, cartorial e judicial, que eles não sabiam, nunca tinham visto e queriam. Aí nós fomos para um núcleo de documentação que tem lá reunidos processos judiciais da vara criminal da cidade de Toledo, que é uma das maiores cidades aqui da região, da comarca de Toledo, desde 1954. Aí nós fomos lá, aí eles falaram, por onde a gente começa? Eu falei, procura retrato de gente morta. Era para ver se eles impactavam e tudo. Era um começo desastroso que eu fiz. Aí eles identificaram processos de suicídio. Não são nem processos, são inquéritos policiais, porque se no inquérito conclui que é suicídio, não tem processo, termina ali mesmo. E teve de um boia fria, em que, em meados dos anos 70, se suicidou. E a maioria dos testemunhos, eram 6 no total, falavam que ele tinha algum transtorno mental. Mas, ao mesmo tempo, também falavam que esse transtorno mental era recente. E falavam também que ele viveu um processo de empobrecimento tamanho. Então, veja, como é que um processo, um inquérito policial para apurar um suicídio nos permite falar sobre o mundo do trabalho? À medida em que você contextualiza o suicida como um trabalhador. Porque ele não é suicida, ele foi o trabalhador a vida toda, ele se transformou no suicida a partir do momento que ele tirou a vida dele. E aí, fazendo a pesquisa, nós chegamos à conclusão que um dos principais motivos que o levaram a tomar uma decisão tão drástica assim foi um processo de empobrecimento que ele viveu na região desde o final dos anos 60, contado pelas testemunhas. Ele nunca foi proprietário, nem teve posse de terra, ele sempre foi um trabalhador assalariado, mas ele foi empobrecendo na medida em que, em meados dos anos 70, a introdução de maquinário, a mecanização do trabalho expulsou muitos trabalhadores, e ele reagiu mal a isso. Depois nós fomos pesquisando a fundo relativamente a inquéritos policiais sobre suicídio, e fomos constatando que aquela não era só no mesmo período, não era só um caso isolado. Então, veja, igualmente ao esforço que se tem que fazer para aproximar do trabalhador no tempo presente, você tem que imaginar o contexto, imaginar historicamente o contexto de um trabalhador num tempo mais recuado, porque senão você vai manter uma distância dele que não vai te ajudar. Isso não é exatamente um conselho, isso é exatamente uma dificuldade que qualquer estudante não é só de história, de sociologia, de antropologia, de geografia do trabalho também, vai ter que enfrentar. Se você quer fazer uma história do trabalho e dos trabalhadores, você precisa ter uma metodologia muito plástica, muito plástica, né? Porque dificilmente você encontra a documentação que você precisa, dificilmente você consegue desenvolver as problematizações conforme a sua expectativa. E sem constituir esses vínculos, não é possível. E mais uma coisa, tem que ter muita... Como é que eu poderia chamar isso? Não é nem paciência, nem tolerância. Tem que ter não tem que ter preconceito com relação às outras disciplinas, que a gente aprende muito com as outras disciplinas. Hoje, por exemplo, a história está muito fechada.
Estou dizendo nem em relação ao mundo do trabalho, não. Historiador só conversa com historiador, não se interessa pelo que o sociólogo está fazendo, não se interessa pelo que o demógrafo está fazendo, não se interessa pelo que o geógrafo está fazendo. Não estou afirmando que é todo mundo assim, mas em regra é isso. Quando você pega uma grade curricular do curso de História, dificilmente você vê uma disciplina lá de uma outra área tentando informar e formar. Né? Esse é um elemento que é importantíssimo, né? Você ter abertura para buscar em outros lugares algum tipo de instrumento, de ferramenta ou inspiração para resolver problemas que você não está conseguindo resolver só com o que você tem na área de história. Oi. Professor, assim como os colegas que já falaram, né? Também fui pesquisar o seu currículo, procurar algumas coisas para ler, e também fiquei muito surpresa, né, com as categorias de trabalho que você tem pesquisado. E aí fiquei muito instigada para ler muita coisa, pena que eu não consegui achar muitos artigos, assim, ainda li um sobre catadores de lixo, ainda li um sobre o trabalho docente, né, mas eu queria muito ter encontrado alguns sobre os trabalhadores do frigorífico, mas não consegui na internet, né. No entanto, pelo que eu li e pelas questões que foram me surgindo, eu fiz aqui pelo menos 3 questões para a gente, né, conversar. A primeira vai de encontro ao que você, vai ao encontro do que você já está falando aí. Eu fiquei muito curiosa com relação a essa sua aproximação com esses sujeitos, né? Porque são catadores de lixo, né? Catadores de recicláveis, por exemplo, os trabalhadores dos frigoríficos, as empregadas domésticas, né? Então, são sujeitos que assim, estão na informalidade, estão dentro de um percurso de trabalho, né, e trajetória de vida que é muito distante daquilo que a gente é acostumado a pesquisar, tanto no campo da história, né, da historiografia, que lida mais com o período passado, né, os trabalhadores de um recorte mais antigo no tempo, né, como também é muito fora desse espaço, né, da academia, assim, que a gente está acostumado a lidar, né? Então, como você falou, tem que ir na casa do catador, né? Eu já fiquei juntando aqui com as minhas curiosidades. Então, além da entrevista, né, que você já deu a dica que utilizou história oral, como foi chegar nesses trabalhadores, como foi, né, esse percurso de aproximação com esses trabalhadores, e quais fontes você utilizou, né, além da história oral, e que recursos você utilizou também para desenvolver essas pesquisas com essas categorias, né, mais diferenciadas e mais do tempo presente, assim, né, pelo menos dos anos 90 para cá, são sujeitos muito mais presentes, que talvez tenha muito mais que pela própria história, né, como você está pontuando aí um pouco. Tá. Veja, entrevistar um catador, você enfrenta uma dificuldade igual a entrevistar qualquer outro trabalhador, é a desconfiança. Ele pensa, bom, o que um professor universitário quer saber de mim? Então, essa aproximação é difícil, a conversa é difícil. Na medida em que você repete a entrevista, vai lá uma vez, conversa a segunda vez, conversa a terceira vez, você estabelece uma relação de confiança. Nem sempre isso é possível, nem sempre isso é possível, mas quando isso é possível, as informações que você obtém em relação à realidade de vida e de trabalho daquelas pessoas é enorme, é enorme. Segundo, você precisa ir até onde ele está. E isso nem sempre é possível, né? Por exemplo, uma vez eu tentei fazer o percurso de um catador desse para ver como é que era a recepção das pessoas. Ele ia lá pegar, recolher latinhas, mexer no lixo de uma outra pessoa, e às vezes ele nem sempre era bem recebido. E às vezes ele chegava lá, tinha determinada senhora que já tinha organizado, juntado tudo, papelão, que ela podia juntar para entregar para o catador. Então,
é preciso pensar em estratégias que nem sempre são regras, para se aproximar dele. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa fazer também visitas técnicas, que é um recurso da sociologia. O que é uma visita técnica? Não só a catadores. Por exemplo, como é que eu posso falar da linha de produção de um frigorífico só através do que os trabalhadores me contam? Eu preciso ir lá dentro para ver como é que funciona, né? O pior trabalho na linha de corte de um frigorífico de aves, por exemplo, é a coxa, é desossar a coxa. É em torno de 80 movimentos para desossar uma coxa. Uma coisa é ele te contar, outra coisa é você ver ele fazendo aquilo, né? Nem sempre a gerência do frigorífico deixa a gente entrar lá, mas às vezes você tem um contato, conversa ali, conversa aqui, e você entra. A gente chama isso de visita técnica. A mesma coisa com catadores, né? Eu visitei diversas cooperativas, Brasília, Recife, São Paulo, Pelotas, para você ver como é que é a divisão do trabalho. A divisão do trabalho, a divisão sexual do trabalho, a presença de maquinários. Tem cooperativas que a época do segundo mandato do Lula conseguiram comprar prensas, conseguiram comprar caminhões, não caminhões grandes, aqueles caminhões baú menorzinhos, pelo BNDES, com financiamento, né? Mas tinha cooperativas que não conseguiam nada. Então, essas visitas técnicas ajudam bastante, são muito difíceis, precisam de dinheiro, você precisa viajar, você precisa ter financiamento, então não dá para fazer em qualquer circunstância. E, por fim, o que ajuda nessa aproximação? Todo mundo tem um talento para pesquisa, né? Todo mundo tem um talento. Em outras áreas e dentro da história também. Eu não quero julgar os outros pela minha sensibilidade, mas se você não tiver sensibilidade para perceber o outro no trabalho dele, muita coisa vai escapar da sua pesquisa. Então, não é só... Veja, o que eu quero dizer com isso? O catador, você perguntou sobre o catador é um documento. Aí você pode falar, mas como é que uma pessoa pode ser um documento? Claro que pode. É aonde ele vive, como é que ele vive, a vizinhança que ele tem, a roupa que ele veste, a relação que ele tem com você, se ele tenta montar uma relação com alguma dignidade ou não, ou se a dignidade dele já foi para o lixo. Tudo isso ajuda a contar a história dos catadores. Eu escrevi um livro, ele se chama História dos Catadores no Brasil. Então, ele reúne diversas experiências como essa, mas eu recuei até a Grécia Antiga, para mostrar como é que o trabalho de homens e mulheres com o lixo dos outros, Sérgio, com os rejeitos e dejetos dos outros, foi estigmatizado. Então você tem, e sempre foi trabalho de escravo, e sempre foi trabalho de servos, e sempre foi trabalho, já aproximando do século XVIII, XIX, da classe trabalhadora, dos setores da classe trabalhadora mais empobrecida. Então, há desse ponto de vista também uma possibilidade muito interessante em fazer essas comparações de longa duração, né? Porque, veja, o lixo, por incrível que pareça, né? O lixo não é um elemento da nossa sociedade. Ele é preocupante porque nenhuma outra sociedade produziu tanto lixo, mas as outras sociedades também produziam lixo. Aí quem limpava a sujeira dos outros? Tinham pessoas que limpavam a sujeira dos outros, né? Que a rigor, grande parte da sujeira dos outros era também reciclada, reaproveitada, né? Até na Bíblia a gente acha rastro disso, no Velho Testamento, por exemplo, quando se fala que é chegado o momento em que você tem que transformar as lanças, as armas, em arado, em enxadas, alguma coisa desse sentido. E o contrário também. Então, há diversas evidências ao longo da história que colocam a possibilidade de contar a história dos catadores de hoje, estabelecendo uma régua comparativa de longa duração.
mas fundamentalmente você tem que ter uma relação de empatia com os trabalhadores, senão fica difícil de avançar. Você pode ter um domínio metodológico muito bom de história oral, por exemplo, e as coisas nem sempre funcionam como a gente quer. Professor, o senhor falou aí e me lembrou muito a militância realmente nos anos 80 das pastorais sociais, né? Uhum. E especialmente da pastoral operária, que eu também fiz parte, né? Eu fui militante da pastoral operária, que agora está fazendo 50 anos, inclusive. Isso. Tem toda uma mobilização, não é? E, fora isso, tem a PUC. Eu também sou filha da PUC, Olha né? só. E no final dos 90, em 98, eu fui aluna da Dea Fenelon. Então, a Dea nos apresentou o Thompson e nos apresentou também o Alessandro Portelli. Alessandro Portelli. Então, nesse momento, eu conheci alguns estudos sobre os catadores e os chapeiros lá em Uberlândia. Né? Então, realmente, naquele momento da história, as pesquisas científicas, elas se davam muito ligadas ao movimento dos trabalhadores, né? Então, tinha essa carga muito ligada ao teor das movimentações e das reivindicações dos trabalhadores, né? E parece que isso foi ficando muito fluido e muito raro, não é isso? Então, hoje, novamente, a gente vê a situação de desemprego, né, o que chamamos de uberização, da flexibilização, a perda dos direitos, né, que foram conquistados. Então, tendo em vista todo esse processo, queria que o senhor comentasse assim, qual é a importância, então, dessa temática do mundo do trabalho, né, dentro das pesquisas, da produção do conhecimento histórico, e também do ponto de vista da centralidade do trabalho para a vida das pessoas. Isso. Não, assim, um ponto que é bastante importante, tomando por base o lugar onde eu estou, né, que é a universidade, é estabelecer vínculos duradouros com esses movimentos. Às vezes a gente tem sorte de fazer isso, às vezes não tem. Até mesmo porque a pressão generalizada no país para que a universidade não sirva aos trabalhadores, não sirva às demandas, a demandas sociais, é muito grande. Assim, sempre existiu, mas agora, nesses últimos anos, eu tenho sentido que é um escândalo, entendeu? Tem setores das classes dominantes que tratam professores que fazem extensão, por exemplo, nessa direção, como criminosos. Então, esse é um ponto que é sempre preciso insistir. Segundo, é que há uma despolitização enorme dentro das universidades. Em parte tem a ver com o processo que a gente vive na sociedade, né? A universidade tem tudo que há de bom e de ruim da sociedade. A universidade é o reflexo da sociedade, mas, de qualquer modo, há uma despolitização enorme. Em parte, tem a ver com a forma predominante hoje de produção de conhecimento científico. Os alunos, eles já nascem, eles nascem para a universidade sob uma pressão enorme, porque eles já são obrigados a escrever artigos. O aluno que não consegue uma bolsa de iniciação científica, ele fica, do ponto de vista acadêmico, marginalizado. Ele termina a graduação, ele já vai direto para o mestrado, ele termina o mestrado, já vai direto para o doutorado, termina o doutorado, vai direto, se não consegue ingressar numa universidade, já vai direto para o pós-doutorado, ou seja, isso não é um processo cuja razão é individual, isso é um processo social em que a docência na universidade se reproduz desse jeito. Então, nos anos 80, a preocupação era outra, a universidade era mais aberta para movimentos sociais. Um exemplo bobinho, se em meados dos anos 80, um grupo do MST entrasse na universidade para fazer um curso de extensão ou ouvir uma palestra, qualquer coisa, ninguém acharia aquilo, ou dificilmente acharia aquilo um ponto fora da curva.
Hoje, se um grupo do MST entra na universidade para fazer qualquer coisa, mas é um estardalhaço, entendeu? Como se aquilo te corrompesse toda a estrutura existente na universidade, como se isso violentasse a natureza da universidade, como se a natureza da universidade fosse voltada exclusivamente para as classes dominantes. Bom, como é que estudar algum tema, algum objeto ligado ao mundo do trabalho, ao mundo dos trabalhadores pode ajudar? Nem sempre, nem sempre. Nem toda historiografia, melhor dizendo, nem toda bibliografia produzida ou focada nisso tem o interesse de ajudar no esclarecimento, no conhecimento para a classe trabalhadora. Isso não é verdade. Isso é uma parte da verdade. Você tem muitos trabalhadores, você tem muitos trabalhos que fazem isso. A PUC de São Paulo, hoje eu não sei como é que está, mas nesse tempo que você falou aí, ela tinha um compromisso nesse sentido, né? O aluno lá poderia até passar em branco, mas ele era meio que apertado pelo professor, né? A Deia, a própria Heloísa perguntava: o que você está fazendo aqui? Né? A pergunta que você está fazendo aqui era assim: olha, o seu estudo tem algum impacto, ou pretende ter algum impacto na realidade? Você quer fazer só uma tese, só uma dissertação? Hoje, pesquisar o mundo do trabalho necessariamente não estabelece esse compromisso. Tem esforços de pesquisa sobre o mundo do trabalho que são meramente estéticos. Estou pesquisando uma experiência bem recortada dos trabalhadores escravos do século XIX. Necessariamente isso não tem nenhum vínculo com a questão racial hoje, por exemplo. Então, é uma questão difícil de ser equacionada. Quando eu comecei a pesquisar, eu acho que eu disse isso no começo, né? A motivação, ela não estava só na universidade, ela vinha de fora, ela vinha de uma trajetória que você tinha um mínimo de engajamento, né? Hoje, necessariamente, alunos da história escolhem o seu objeto por alguma afinidade, não necessariamente. Muitas vezes ele não escolhe o objeto vem feito, vem pronto, vem acabado, vem oferecido pelo professor. Então, a resposta que eu quero dar é a seguinte: a nossa universidade mudou muito, não mudou para melhor, desse ponto de vista, não mudou para melhor. Às vezes a gente está até melhor aparelhado para fazer a pesquisa, tem laboratórios, tem equipamentos que nos ajudam muito a isso. Por mais que haja corte de verbas, a gente ainda tem como acessar algum recurso. Nesses últimos 2 anos, não, né? 3, 4 anos, não, mas ainda é possível. Agora, traduzir isso em algo que possa repercutir positivamente para o objeto que é estudado, que são os trabalhadores, né, não é um pressuposto que você encontra em qualquer circunstância. Em síntese, porque eu fico meio constrangido em falar isso, porque tu tem que falar dos outros, né? Mas assim, nem todo pesquisador do mundo do trabalho tem a preocupação em reconhecer que está pesquisando não o trabalho, mas o trabalhador. E não se vê como trabalhador. Né? Principalmente, eu falo da minha categoria, né? Dificilmente um professor universitário se vê como trabalhador, ele se vê como professor universitário. Então, é uma questão cuja solução é muito difícil. Eu não saberia como equacionar isso. Professor, pegando até um gancho, né, dessa sua última fala, né, e sobre também a questão, como o senhor está falando, já teve alguma pesquisa sobre a precarização, né, do trabalho do professor, eu estava pensando muito aqui sobre o veto, né, que teve, né, há pouco tempo aí do presidencial, mais uma vez que a gente não conseguiu, né, oficializar a nossa categoria de historiador. E a minha pergunta é sobre isso: como é que o senhor vê, né, agora nós estamos, né,
2020, né, já século XXI, já há tanto tempo que os historiadores vêm aí, né, e tem toda uma questão sobre o historiador, que também é professor de história, né, ou professor historiador, enfim, como o senhor vê o veto acontecendo nesse momento, né, e se o senhor acha que se a gente está mais perto, ou se esse veto foi algo que vai levar para mais 10 anos de luta da nossa categoria. Olha, assim, eu dividiria essa questão em duas partes, para a gente enxergar historicamente o que é isso, né? A gente teve a oportunidade de resolver isso com dois governos progressistas. Foi uma pena que não entenderam que poderiam ter resolvido isso, né? Mas não resolveram. No governo de Fernando Henrique Cardoso, onde isso também não andou, ficou absolutamente claro que havia interesses em reservar só uma partezinha do mercado para o historiador. Vai dar aula e as outras coisas que você quer fazer, você não vai fazer como prerrogativa da sua ocupação, né? Agora é diferente, porque o veto tem uma carga ideológica. Na época de Fernando Henrique Cardoso não tinha uma carga ideológica, né? A situação não foi pacificada no governo Lula, nem no governo Dilma, não foi por conta de veto ideológico ou qualquer coisa desse tipo. Agora, o veto ele vem com essa orientação, vem com essa carga, além das pressões, das mesmas pressões anteriores. Agora veja para você ver como é que é interessante, né? Tá gravando, mas esqueço. Quem está a nosso favor? O Anastasia, que é senador, eu acho que hoje ele é senador foi governador de Minas, acho que por 2 mandatos, se não estou enganado, em Minas Gerais. É um dos principais operadores do PSDB. E hoje declarou apoio à nossa causa o Alexandre Frota. Não, é verdade. Então veja, por que eu estou dizendo isso? O Anastasia provavelmente participou de alguma comissão que deu alguma contribuição nesse processo e está meio assim, bom, mas não pode vetar de qualquer jeito. É possível que a gente consiga reverter isso com mais facilidade do que a gente imagina, porque tem muito, essa questão vai ser posta exclusivamente do ponto de vista ideológico. E se é posta do ponto de vista ideológico, é posta no colo do presidente Bolsonaro, que está sofrendo essa literal corrosão no seu governo. Eu acho que essa coisa se resolve no curto, no médio prazo, mas em função disso. Não porque a gente vai conseguir debater. As pessoas não querem ouvir, entendeu? Elas não querem se convencer de que a ocupação, a gente fala profissão, mas é ocupação. A ocupação precisa ser regulamentada, né? Mas por uma disputa muito pontual, política e ideológica muito pontual, esse é o segundo ponto da história que a gente precisa olhar, né, muito específica, é possível que a gente consiga, porque não tem mais, mesmo que haja outras justificativas, a situação ela aparece com esse verniz ideológico. Veja bem, não são só essas evidências não, mas a Anastasia e o Alexandre Frota dizerem, historiadores, contem comigo, é porque já passou para outra frente de disputa. Professor, o Alexandre Frota, o mesmo que alguns meses atrás fez um vídeo sobre escola sem partido, né? O que o deve, exatamente, ou não deve falar em sala de aula. Ele fez um tutorial do que o professor deve ou não falar. Assim, o que é isso, né? Não, veja, o Anastasia, que foi governador de Minas, do partido do Fernando Henrique Cardoso, base do governo Fernando Henrique Cardoso, e era contra. A mesma coisa, ideologicamente, o Alexandre Frota. Veja, eles não estão nos apoiando, certo? Eles querem bombardear o presidente. E aí nós nos reposicionamos nesse momento. Professor, mas não deixa de ser engraçado.
Mas você acha assim, que faltou um pouco mais de organização por parte dos historiadores ou da própria AMPU? Porque assim, muitos dos historiadores ou professores de histórias ou formados em história não estão nem associados à AMPU, né? Então, Uhum. assim, você acha que faltou articulação nesse período todo, né, desde a FHC para cá, assim, vai pelos governos Lula, Dilma? Olha, assim, eu acho que a gente teve gestões da AMPU muito interessadas. Eu estou falando da AMPU Nacional, dos regionais eu não posso falar. Muito interessadas. Umas mais combativas em relação às bandeiras que a gente tem, outras com uma abordagem mais sutil, mas todas tentando levar à frente, principalmente essa questão. E discutindo outros pontos que para nós são importantes também. Mas basicamente isso. Agora, eu acho que o que nós perdemos está mais atrás, está nos anos 80, quando a AMPU decidiu separar o trabalho de pesquisador, que já estava muito mais localizado na pós-graduação, meados dos anos 80, e o ensino de história, que foi se tornando cada vez mais uma reserva de professores de ensino fundamental e médio. Então, eu estou falando, por exemplo, da passagem da gestão da Déia Fenelon quando foi presidente da AMPU, e a partir dali de 85, 86, 87, essa separação foi feita. Quando você faz essa separação, a associação perde a sua identidade. Certo? Ou seja, eu vou ser franco, isso vocês não vão botar na entrevista, não. Isso é só a gente. Eu só me filio a AMPU quando eu tenho algum interesse em apresentar algum trabalho ou participar de algum grupo de simpósio da AMPU, porque, veja, é isso. De resto, não tem. De resto, todas as questões, quase que imediatamente, a respeito do historiador de outras profissões, é resolvida na organização interna da universidade ou nos sindicatos docentes. Então, dificilmente você precisa da AMPU para isso. Embora todas as gestões tenham pautado essa questão. Como eu disse, algumas um pouco mais combativas, outras um pouco mais né, com uma sutileza maior, mas enfim. Agora, é melhor ter uma associação do que não ter nenhuma. É melhor ter uma associação do que não ter nenhuma. Agora, há uma distinção. Eu não sei se o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês do ponto de vista histórico. A AMPU foi uma até meados dos anos 80. Depois ela se tornou outra, do ponto de vista da concepção, conceitualmente. Né? Então, por exemplo, professores do ensino médio não se vinculam à AMPU. Não tem identidade, acabou, entendeu? Se vincula ao sindicato, se vincula a uma associação recreativa, se vincula a qualquer outra coisa, mas a AMPU não é mais lugar para eles. O ensino de história é tratado como área específica da história. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. O que nos define por essência é o ensino, certo? É resguardar a teoria, a metodologia e o conhecimento específico da nossa área. Mas dentro da AMPU, o ensino de história é uma área à parte. Faz sentido o que eu estou falando, não? Bom, já tenho notado também, professor, que nós entrevistamos aqui para esse e-book uma professora que foi presidente da AMPU Nacional, outra que foi regional, também o professor Marcelo Badaró, né, que foi o seu orientador. Isso. Né? Então, a discussão sobre o mundo do trabalho, sobre a profissão do historiador, sempre vem à tona, óbvio. E esse livro, ele tem sociólogos, ele não é só de historiador, né? A gente tenta exatamente fazer o que o senhor falou no início, que é exatamente esse diálogo mesmo entre as áreas para uma construção do conhecimento de forma mais aberta, né? E essa escola a gente aprendeu desde os análises, né? Dos anos 30 e muito mais. Então, eu queria, se o senhor pudesse comentar, o trabalho hoje, né, esse tema do trabalho,
na área da doença e da saúde, por exemplo, os profissionais e os pesquisadores dessa área têm muito maior visibilidade hoje, também por meio da AMPU e esses congressos, né, que vem acontecendo, né? Como é que o senhor analisa esse GT, por exemplo, que é um grupo de pesquisadores que se dedicam ao mundo do trabalho, né, que é o GT do trabalho, que tem 20 anos. Então, de fato, nós não acompanhamos a AMPU nos 80, né, só nos 90, e realmente nós notamos essa distância, né, esse distanciamento, né, e acho que são em vários setores. Essa aproximação, esse diálogo profícuo, na verdade, talvez a gente possa pensar até os desdobramentos de atingir as mentes e os corações das famílias, das populações, é exatamente uma ausência das nossas concepções, das nossas formas também de tratar, de ver as pessoas, né? Então, como não existe espaço vazio na política e na sociedade, outros ocuparam esses espaços. Né? Mas nós estamos lutando e enfrentando tudo isso. Então, como é que o senhor gostaria que comentasse essa discussão do mundo do trabalho dentro das graduações, e só para concluir, levando em conta que, por exemplo, aqui não é o Ceará, né? Aqui é Sobral, que é bem diferente de Fortaleza, que é bem diferente de Quixadá. Então, aqui nós estamos numa universidade pública que tem, não só teoricamente, mas na prática, tem um abraçar das diferenças, né? Um apoio às iniciativas populares, sabe? Então, nas manifestações dos professores a gente defende a presença das mulheres, né, do Islã, várias formas novas culturais, que, inclusive, por meio dos estudantes e do centro acadêmico, isso se torna presente. Claro que não é a prática cotidiana dos militantes, dos professores, eu não estou falando isso, mas eu quero dizer que essa pauta está presente. Estudantes, através das suas organizações, são os grandes responsáveis de oxigenar, né, de trazer essa vitalidade que tem na sociedade para dentro da sala de aula, né, e fora dessa sala de aula. O GT Mundos do Trabalho, na minha visão, a AMPU tem 2 GTs muito bem organizados, que é o GT de História Cultural e o GT Mundos do Trabalho. Os demais GTs, eles não têm ou enfrentam muita dificuldade de ter uma rotina relativamente à AMPU. O GT Mundo do Trabalho tem em torno de 20 anos. Aqui no Paraná, ele tem o GT Mundo do Trabalho no Paraná, se eu não estou enganado, 12 anos. 12 anos. Mas a gente enfrenta muita dificuldade para mantê-lo, porque embora seja um GT Mundo do Trabalho do Paraná, no Paraná tem pouquíssimos pesquisadores que lidam com a questão do trabalho e dos trabalhadores, na área de história. Né? Agora, nacionalmente, eu digo o seguinte, que o GT Mundos do Trabalho tem conseguido projetar a possibilidade de se pesquisar, de organizar acervos, de discutir metodologias, de pautar teorias, inclusive em colaboração com pesquisadores e professores da Europa, dos Estados Unidos, enfim, que eu não vejo em outros GTs. Acho que é um trabalho não só de longa duração, mas que tem conseguido reunir. Você falou há pouco no Badaró, né? Mas tem o Paulo Fontes, tem o próprio Cláudio Batalha, enfim, consegue reunir uma diversidade de esforços para a gente estar constantemente pensando um pouco menos a teoria, mas mais a metodologia. Né?
Agora, a minha visão sobre a relação da pesquisa, cuja temática são os trabalhadores, e o que os trabalhadores ganham com isso, ela de fato é sombria. Entendeu? A minha visão desse ponto de vista é sombria, e nem tanto porque reflete a minha própria experiência, não, é porque reflete as experiências que eu vejo, né? A minha opinião pode parecer um pouco descalibrada, mas o que eu vivi no final dos anos 80 e ao longo dos anos 90 me dá uma percepção de que esse campo ele já foi mais engajado. Eu não sei se a palavra é essa, já foi mais engajado. A relação entre o que professores universitários, estudantes pesquisavam em relação aos movimentos sociais, ao movimento sindical, enfim, tinha mais efervescência, era mais vivo, tinha mais impacto, tinha mais repercussão, e hoje é mais acadêmico, né? Sem desfazer da trajetória de ninguém, mas basicamente os resultados das pesquisas, eles reverberam em encontros, em simpósios, que são importantes, mas dificilmente eles retornam aos trabalhadores, né? Eles retornam aos trabalhadores. Acho também que isso é um traço da universidade, não é só um traço de quem pesquisa o mundo dos trabalhadores. Essa pesquisa que eu fiz durante algum tempo sobre trabalho docente foi uma das mais curiosas em relação a esse problema, porque num determinado momento eu fui discutir a saúde docente. Você encontrava um volume enorme de pesquisas sobre saúde docente no ensino médio. Aí tinha demais. Quando você procurava no ensino superior, tinha nada. O pouquinho que tinha era no ensino privado. Então era como se nós, professores da universidade pública, não adoecêssemos, certo? Você ia procurar registro na universidade sobre isso, né? Professores que se afastam para tratamento psicológico, de saúde mental. Você não tinha esse registro. Então, significava que o professor não adoecia. Não, muito pelo contrário. O adoecimento mental no professor universitário era uma coisa tão violenta para ele que significava uma degeneração do seu trabalho intelectual. Então, ele omitia isso. Hoje, as coisas já mudaram de forma, tem estudos já que conseguem tabular isso, que conseguem penetrar essa realidade. Mas quando eu pesquisei, o que mais me chamava a atenção era à medida em que o professor omitia a sua própria doença por vergonha ou coisa parecida, né, ele evidenciava a distância que ele estava do restante da classe trabalhadora, porque ele não se via como trabalhador. E essa ainda continua sendo... bom, quem tem alguma relação com o sindicato docente sabe que é isso, né? Essa ainda continua sendo uma realidade na maioria das universidades públicas, né? No Ceará eu conheci a UES, conheci a... Acho que está congelando, professor. Não, eu disse o seguinte, a UVA no Ceará fica onde? Sobral. Região Em Sobral, norte. então eu estive aí, na UVA. Fizemos um debate sobre trabalho docente e pós-graduação. Eu me lembro que dois docentes têm sociologia aí, acho que um era sociólogo, inclusive, pautaram essa discussão. Tem ciências sociais. Disseram exatamente isso que eu estou falando. Falou, olha,
não aparece o professor dizendo que está doente porque tem vergonha. Então, quer dizer, é uma coisa que está presente nas universidades públicas. Então, é difícil imaginar uma politização, digamos assim, dessa questão, esquecendo o que é a universidade hoje. Por isso que eu disse, a minha visão é um pouco sombria sobre isso, né? O Marcelo é mais animado do que eu para falar sobre isso, mas a minha visão é bem sombria sobre isso. Professor, mas realmente, por exemplo, eu estou aqui em Sobral há 10 anos, só esse comentário antes porque a universidade, em comparação, obviamente, aos anos, a essa dinâmica, né, dos movimentos sociais, que a universidade era mais participante. Na época que eu fazia graduação, em Fortaleza, nós íamos para a Praça José de Alencar acompanhar o impeachment do Collor, né? Então, eram os próprios professores que, junto com os alunos, então era outro momento, né? Mas não é saudosismo, mas é reconhecer, talvez, a universidade onde eu trabalho, por exemplo, está distante, né, dessa realidade, e os alunos vinham como é que eu posso falar? Não é costume, mas numa cultura de discutir a igreja e a política, sabe, é o bispo, né, é o padre, é isso. Então, houve um alargamento maior, obviamente, acompanhando o avanço, né, das discussões dentro da história. Nesse sentido. Então, uma andorinha só não faz verão. Mesmo que tivesse um professor, 2, que tivesse uma vontade e uma abertura e uma prática maior, a universidade como um todo não abraçava, né, essa realidade. Então, hoje, com a pandemia, nós só vemos isso agravar, o agravamento desse distanciamento, do isolamento, e um grande hiato, né, que a universidade não se coloca para a sociedade, nesse sentido. Alguém ia falar e eu interrompi. Eu tenho absoluta concordância. Eu ia fazer uma pergunta. Está congelando, Viviane. Professor, no decorrer das suas pesquisas, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Me escutam? Estou te ouvindo. Pronto. Então, voltando no seu percurso de pesquisa e produção, eu queria que você contasse um pouco sobre como é que você percebe as relações de trabalho, as relações de gênero, né? No mundo do trabalho, assim, dentro dessas categorias mais de trabalho informal, né? Como é que você tem trabalhado isso com os catadores, né? Com os trabalhadores dentro desse universo informal do trabalho? Tá. Eu não vou acrescentar nenhuma novidade ao que as pesquisas da área de ciências sociais, história, têm apontado, né? Se você imagina uma pirâmide da classe trabalhadora, na base você vai encontrar sempre a mulher numa faixa etária mais alta e negra. Então, na divisão sexual do trabalho, nessa questão de gênero, os piores postos de trabalho, as piores condições de vida sempre são identificadas junto às mulheres. E desse ponto de vista, tem inclusive ocupações que são preparadas para receber trabalhadoras mulheres. Por exemplo, a o trabalho de teleoperador, né? Tem um percentual bem... Eu pesquisei isso durante algum tempo, tem um percentual bem mais alto de mulheres do que de homens. E a justificativa, inclusive, presente nos manuais das empresas de teleoperação ou de projetos que fazem parte dessas empresas, por exemplo, a TAM terceiriza isso, então alguma empresa vende o serviço para ela.
apontam, indicam, por exemplo, não, as mulheres têm mais paciência, a voz até isso os caras pensam, a voz das mulheres acalma, então quando eles vão trabalhar, tem passivo e tem ativo. O passivo é o que recebe a ligação, o ativo é o que aciona. Então, o passivo, por exemplo, claro, os caras ligavam, mas ligavam já reivindicando o céu e o inferno, xingando o pobre teleoperador, né? Então, o estigma se repete nesse tipo de trabalho, e se repete escandalosamente. Por mais que a gente tenha uma legislação que busque isonomia no tratamento do mundo do trabalho, essas empresas, de um modo ou de outro, elas tentam burlar o que já tem registrado nos direitos sociais. Na catação, o que eu identifiquei relativamente à divisão do trabalho foi nas cooperativas, tá? Então, você tinha as cooperativas melhor organizadas, elas tinham, como é que a gente pode chamar isso? Convênio. Tem lá convênio com a Caixa Econômica Federal. Então, eles iam lá pegar as aparas, que são os restos de papéis da Caixa Econômica Federal. Então, você tinha os homens envolvidos nos caminhões, na administração da cooperativa, iam lá buscar, traziam para o galpão, certo? E aí as mulheres trabalhavam aonde? Na separação daquele material em bancadas que lembra a divisão fordista-taylorista. Cada um tem a sua bancada e ia dividindo. Ou seja, o trabalho administrativo, o trabalho exterior, de manobrar caminhão, de manobrar prensa, de manobrar empilhadeira com os homens, e o trabalho sujo e ao mesmo tempo mais delicado de separar as coisas com as mulheres. E veja, eu estou falando de cooperativas aqui, que você tem cooperativa de todos os jeitos que vocês possam imaginar. Estou falando de cooperativas aqui que eram autogestionadas. E mesmo as cooperativas autogestionadas, a divisão sexual do trabalho mantinha os mesmos traços que a gente geralmente encontra, né? Mas o mais gritante para mim eram os manuais que você encontrava nas empresas teleoperadoras, né? Porque, como é que é? O seu sorriso e a sua voz. Tinha um negócio assim escrito, seu sorriso e a sua voz. Então, para eles pouco importava assim, ele ouvia, ele queria saber a voz, porque o cara que vai comprar uma mercadoria ou que vai fazer uma reclamação, ele imediatamente tomava contato com essa voz, e essa voz necessariamente tinha que pacificar aquela irritação dele, né? Mas, olha, eu não encontrei nada de diferente, nada de diferente. Mesmo os professores universitários, só que aí num grau bem mais politizado, né, mais elaborado, as professoras reclamavam disso. Citando uma série infinita de situações, algumas delas depois eu até me vi envolvido, falei, eu já fiz isso mesmo, não está muito certo isso aí não. Mas, olha, em síntese, o que eu posso falar? Nessas organizações, né, feitas pelos próprios trabalhadores, como no caso das cooperativas, né, a divisão sexual do trabalho ainda é mantida e reproduzida. Eu não sei se... Cosma quer falar? Acabei cedendo, porque ela já estava, né, pedindo, né, Viviane, antes de você falar, Thelma. Das que eu achei interessante essa fala do professor sobre a doença com os professores docentes, né, com doenças relacionadas à saúde mental. E hoje, eu ia até fazer esse comentário, dificilmente você vê um estudante de pós-graduação, de mestrado ou doutorado, que não desenvolva, né, crise de ansiedade, crise de pânico, né? Então, até mesmo nós estudantes, né, eu fiz o mestrado com 2 anos, eu
tive várias crises, e a gente vai cortar isso também da gravação, e eu não me vejo assim, eu não me via enquanto trabalhadora. Nós somos estudantes, e a sociedade não nos vê enquanto trabalhadores. Eles dizem assim, você só estuda, mas a gente só estuda. Estudar não é trabalhar, é um trabalho intelectual que às vezes também é muito difícil, né? Pesado, né? Usando uma palavra aqui, né, do popular. Também como trabalho manual, às vezes até mais, porque a mente cansa também, né? Não é só o físico. Então, assim, nós mesmos, estudantes, temos essa dificuldade de nos reconhecermos enquanto população trabalhadora, né, que desenvolve, né? Então, seria esse comentário que eu ia fazer, né, que achei interessante na sua fala, e às vezes, talvez na psicologia, já tenha pesquisa sobre isso, né, como que se dá a saúde mental dos estudantes de pós-graduação. E também os docentes, né? Então, assim, é uma área bem ampla, né? Era só um comentário mesmo. Já tem o estudo mais recuado que eu encontrei sobre estudantes, é de 97, é da antiga escola de medicina, que hoje que hoje é a Unifesp, antes era Escola Federal de Paulista. Medicina, isso, que fica na cidade de São Paulo mesmo. E olha, eles pegaram alunos da área de biologia, de 3 áreas da saúde. E a conclusão deles era horrível, que os alunos já estavam adoecendo ao longo da iniciação científica. Tamanha pressão que se colocava sobre eles. Então, é algo que já tem um diagnóstico no campo das ciências sociais, da história, das ciências da saúde, de o quê? 20 anos, né? 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. E o que você diz a respeito da realidade do estudante, olha, assim, a pressão que a gente sente da sociedade, os professores um pouco mais do que os estudantes, pelo seguinte, nós somos pagos para pensar, é isso. É isso, entendeu? E hoje, numa sociedade dessa, você falar para o cara lá de fora que ele paga o seu salário para você pensar, ele vai achar que é um absurdo. Por exemplo, história. Às vezes, a minha filha tem 11 anos, isso aí também não vai para gravação. Minha filha tem 11 anos. Às vezes, ela me pega sentado no sofá, lendo um livro, e fala assim, pai, você não vai trabalhar, não? Eu estou trabalhando. Ela não se acostumou até hoje a isso, entendeu? Que o trabalho intelectual não tem hora, que não tem uma posição certa. Bom, o pedreiro, você sabe quando ele está trabalhando, ele está sentando tijolo, está fazendo uma coisa. O professor universitário, você não sabe quando ele está trabalhando, pelo menos da área de humanas, né? Ele não está dentro de um laboratório, manipulando vidraria, enfim. Então, a gente enfrenta, num país como o nosso, nesse governo, inclusive, que é um retrocesso cultural e intelectual enorme, uma dificuldade de falar para as pessoas, olha, eu estou estudando para depois vocês me pagarem para eu pensar. Isso não entra na cabeça das pessoas. E vai ficar cada vez mais difícil. Mais difícil. E é uma pressão que a gente sente, porque, pandemias, quer ver meu negócio? Pandemia. Eu estou aqui no Paraná, são 7 universidades estaduais. As universidades, o único trabalho que a gente está fazendo é orientação, porque é de forma remota, as reuniões, quando precisa, reuniões de pesquisa, enfim. Mas aula, não tem aula. Só que a pressão da sociedade já está enorme, porque eles falam assim, mas você está recebendo sem fazer nada. Percebe? Mesmo que você diga o seguinte, olha, em algum momento eu vou repor essas aulas, ninguém vai perder o ano desse jeito, a não ser que a pandemia vire outra coisa pior do que já está. Mas isso é uma pressão. Às vezes a gente perde, às vezes eu perco sono com isso, entendeu? Porque quando você ouve de uma pessoa que é estranha, é uma coisa. Quando você ouve isso de uma pessoa que é mais próxima, você começa a pensar, bom, a figura está me vendo como um vagabundo, né? Mas tudo bem, professor, balbúrdia, vagabundo, isso aí já vem desde o Fernando Henrique, né? Isso aí. Aqui a gente tem uma loucura de lives. Os professores estão tendo atividades complementares e a gente está inventando, e inclusive esse projeto aqui da editora, nós estamos abraçando uma série de várias categorias.
né, de antropologia, de geografia, geomorfologia. Então, nós estamos trabalhando mais do que quando estávamos em sala de aula. E talvez o não reconhecimento desse trabalho também tenha arrogância, né, professor? Esse é um tipo de trabalho que o professor não se sente nem só trabalhador, mas ele é acima do bem e do mal, então isso está muito marcado, né, nas relações sociais. E não sei se vocês teriam mais alguma pergunta, gente, mas, professor, o senhor esteve aqui em Sobral quando? Não foi com o povo da história, não? Então... Não, eu tive pelo ANDE Sindicato Nacional. Vocês têm aí uma A sessão presidente sindical, era a não tem? Sílvia, ou era a Rosângela, ou era a Acho Isorlanda? que, bom, eu vou te falar o nome, o ano. Eu tive aí em 2004 e depois em 2005. Ah, não, é muito antigo. Eu tive aí numa greve muito grande que vocês fizeram, não só vocês, as 3 estaduais, uma greve enorme que vocês Sim. fizeram. E depois eu tive aí para conversar sobre trabalho docente e pós-graduação em Sobral. Deve ter sido na época da Maria Antônia. Ah, entendi. Maria Deve ter Antônia, sido na época da exatamente, a professora Maria Maria Antônia. Eu era Exatamente, a estudante Maria. nessa greve de 2004. Ó, não foi alguma Estava greve grande? terminando. Foi uma greve grande, foi uma greve enorme. Foi isso mesmo. E Beleza. eu lembro a estrada entre... Fortaleza e Sobral. Gente, que estrada que botou medo, e a gente foi com um taxista, e ele tinha uma... Sabe aquelas películas que você coloca em vídeo de carro? Ele tinha Fumê. colocado uma no para-brisa, assim, no vidro da frente, e eu não enxergava nada. Eu falava, agora vai, agora não tem jeito, não. Mas, Professor, que bom, né? O senhor conhece de norte o centro e o sul do país. Então, um bom historiador tem muitas boas histórias para contar, não é? Alguém precisa. tem mais algum comentário, alguma pergunta? Nós estamos aqui há 1h30. Sem pressão, né? Por favor. Não? Então, podemos agradecer mais uma vez, não é, professor, a sua disponibilidade, não é, o nosso diálogo bem descontraído, e o caráter é exatamente esse, né, de ver a trajetória da pesquisa, as dificuldades mesmo. Então, nós vamos transcrever e mandar para o senhor com a carta de sessão, o senhor faz a revisão e aí a gente faz, né, todo esse diálogo de construção mesmo da publicação. Então, mais uma vez, Não, muitíssimo perfeito. obrigada. Não, eu que agradeço, Thelma. Eu agradeço a vocês a oportunidade de poder conversar, né? E me coloco à disposição para qualquer outra coisa que vocês quiserem. Acho que tem um e-mail também, se quiser trocar ideias. E a Thelma é puquiana também, né? Olha que interessante. Eu sinto muita saudade da PUC, eu aprendi muito lá, entendeu? Para mim foi uma passagem muito importante. Gente, agradeço mesmo, viu? Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Tchau. Então, eu vou interromper a gravação.